Se existe uma lição que aprendemos com Esther é saber aproveitar as oportunidades, a hora e o momento exato para agir. Mas você sabe como Esther conseguiu despertar a curiosidade da maior autoridade persa naquela época e ainda mais alcançar o seu favor? Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre o segundo banquete. E aqui, Esther revela o plano diabólico de Amã contra o povo judeu. O rei, ao ficar sabendo, fica furioso e manda enforcar Amã. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Eu sou o Victor Cavalier. Seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre a lição 10 da revista da Escola Dominical, que tem como título Amã é desmascarado e enforcado. Olha o que é dito aqui no texto áureo Esther 7:3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. O que acontece aqui é que o rei não conseguia mais se conter, não conseguia conter mais a sua curiosidade e estava querendo saber qual era o pedido de Esther, já que toda aquela ocasião, aquele banquete, tinha sido criado com esta finalidade. E a gente pode destacar aqui, de acordo com Halley, quando Esther se dirigiu ao rei para interceder seu povo, o rei já se mostrou cordial. Isso indica que Esther, embora fosse sua esposa já havia 5 anos, ele ainda assim a amava. E outra questão interessante é que Esther nesse momento expõe e denuncia todo aquele plano e a trama de Amã contra o povo judeu e contra a sua própria vida, consequentemente. E esse plano a gente pode ver lá no capítulo 3 do livro de Esther, já que o próprio Halley vai falar que do capítulo 3 até o capítulo 7 de Esther, nós temos aqui o decreto de Amã. Qual era o decreto? É que fossem mortos todos os judeus de todas as províncias. Eles seriam exterminados. E aqui Esther vai interceder pelo seu povo. Esse plano acontece 5 anos depois de Esther ter sido elevada a rainha. O resultado disso veio a ser o enforcamento de Amã, cujo lugar foi dado a Mordecai, primo de Esther. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e também se inscrever nesse canal, clicando nesses botões, tanto no gostei quanto na inscrição, caso você não seja inscrito. Você vai ajudar a divulgar esse trabalho, a levar a Escola Bíblica Dominical para outras pessoas que não conhecem esse conteúdo e esse material. Consequentemente, vai estar ajudando a divulgar tudo isso. E assim eu agradeço a você. Então vamos para o ponto 1 dessa revista, que é Esther faz sua petição. Olha o que é dito aqui no 1.1, a curiosidade do rei, Esther 7:2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. E aqui Amã já estava ainda se recuperando da humilhação que ele havia passado, quando chegam ali os mensageiros convidando Amã para o banquete que aconteceria entre ele, o rei e a rainha Esther. E Amã, segundo as autoras dessa lição, já presumia o que ia acontecer naquele banquete. Outra coisa que a gente pode destacar é que, desde que se apresentou o rei e alcançou seu favor, Esther já estava articulando o que ela iria fazer e sabia que só ia fazer aquele pedido no momento que tudo tivesse sido favorável a ela, que tudo já estivesse esquematizado. Enquanto o banquete prosseguia no segundo dia, o rei expressa a sua curiosidade, que ele já não conseguia se conter. Qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo? Jim Swagger vai falar que aqui o rei estava obviamente curioso, mas de maneira agradável. E isso é resultado da sabedoria de Esther. Olha o que Elizabeth George vai falar sobre esse caso. Há uma beleza na sabedoria de Esther. Lá em Provérbios 25, versículo 15, fala que a longanimidade persuade o príncipe. E a vida de Esther é um exemplo de como esse versículo é colocado em prática. E aqui nós temos alguns exemplos práticos de vida através da vida de Esther. Primeira, atitude para agir com sabedoria nessas situações difíceis. Parar. Antes de agir, Esther não fez nada impensadamente. Ela preparou a ocasião. Segundo ponto que a gente pode destacar, a espera. Esther não fez nada antes de ela articular todo o seu plano e reunir os fatos. Terceiro ponto, se aconselhar. Antes de Esther falar qualquer coisa, ela foi se aconselhar com seu primo Mordecai. Quarto ponto, orar. Esther, antes de qualquer coisa, separou um tempo para orar e jejuar antes de tomar qualquer atitude. Aliás, esse tempo de espera, onde ela orou e jejuou, ela conseguiu reunir a sua estratégia de como chegaria à presença do rei. E o outro ponto é conciliar. Esther, antes de fazer o seu pedido, preparou um banquete, articulou tudo. E quando encontrou uma brecha, um lugar oportuno, ela fez o pedido ao rei para que salvasse o seu povo.
olha a sabedoria de Esther, olha como ela sabia lidar com aquelas situações. De acordo com Elizabeth George, se nós seguirmos os passos da sabedoria de Esther, nós também vamos conseguir ter bons resultados nas nossas vidas. A sabedoria que nós temos ao lidar com essas situações também cooperam para a ação de Deus nas nossas vidas. Então agora vamos para 1.2 que diz assim, a surpreendente resposta de Esther. Olha o que é dito aqui em Esther 7:3. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida de meu povo. E como é uma regra da vida, uma regra bíblica, há tempo determinado para tudo, inclusive para Esther realizar o seu pedido. E Esther não fez aquele pedido como um simples capricho de uma rainha que estava sendo mimada. Não, ela fez por uma necessidade. O povo estava correndo sério perigo de vida. E olha o que acontece. Portanto, se a conduta dela havia merecido favor real, então o que ela estava pedindo era vida, tanto para si como para o seu povo. Ela tinha cumprido zelosamente seus deveres e privilégios como esposa preferida. A gente tem que destacar um ponto interessante aqui. A conduta de Esther, segundo a autora destaca, mas Elizabeth George vai especificar mais isso. Ela vai dizer que tem uma certa beleza nas palavras de Esther e como ela se relaciona com o rei. Primeiro, a gente vai falar como a sabedoria, a gentileza, a meiguice podem realizar coisas extremamente difíceis. Irmão, se a gente pode agir com a amizade de forma amistosa, para que agir de forma violenta? Para que criar atritos? Pois atritos só geram desgastes. Isso serve para tudo, inclusive para as nossas relações. Esther não chegou ao rei impondo regra, não. Esther chegou ao rei pedindo, suplicando e tendo algumas características em suas palavras. Vamos ver as características na palavra de Esther? Primeiro, eram palavras de respeito. Olha as frases que Esther chega para falar para o rei. Se bem te parecer, se achei favor diante do rei. E por último, farei segundo o rei me concede. Em nenhum momento do capítulo de Esther a gente encontra Esther murmurando, a gente encontra Esther esperneando, agindo de forma impetuosa, não. A gente encontra Esther agindo de forma branda em todos os momentos, com palavras respeitosas. E agora a segunda característica, palavras de hospitalidade. Ela faz um convite ao rei, venha ao rei para o banquete que eu tenho preparado. Olha a hospitalidade, favorecimento, a abertura que ela faz para o rei. Outra, palavras de prudência. Ela convida o rei ao banquete que hei de preparar amanhã. Ela sabe o momento exato e adequado para fazer o seu pedido. Ela também usa palavras diretas. Quando chega o momento exato, também Esther não volta atrás. Ela fala, se bem parecer ao rei, desse minha petição pela minha vida e o meu desejo pelo meu povo. Ela não volta atrás, ela age corajosamente e vai direto no ponto. E por último, ela usa palavras sucintas. Ela usa palavras cuidadosamente escolhidas. Ela fala justamente o que é necessário com muita graça e com muito cuidado para não distanciar o seu favorecimento e a graça do rei. Portanto, vamos agir assim também. Vamos tentar agir desse modo para que as nossas relações estejam boas onde nós estivermos. Então agora vamos para o 1.3 que vai falar sobre fomos vendidos eu e o meu povo. Olha o que é dito aqui em Esther 7:4. Porque fomos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tiverem vendidos, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. E aqui tem uma questão especial. Após essa introdução, ela coloca o seu pedido de forma clara, ela esclarece a situação. Ela vai dizer ali com forma até mesmo dramática. Além de revelar o seu pedido, ela também revela ali a sua nacionalidade, ela se revela judia. E olha o que ela vai falar. Fomos vendidos. Se ainda como servos e como servas não tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. E essas palavras, de acordo com a autora, se referem claramente ao que Amã tinha feito. Amã tinha feito uma oferta de dar ao rei 10.000 talentos de prata
para pagar as despesas da execução da comunidade judaica. E isso Wright vai lembrar também no seu estudo. Ele vai falar que essas palavras de Esther se referem ao suborno de Amã. Esse suborno que é dito aqui iria ser pago através do confisco das propriedades dos judeus. Esse suborno de Amã havia sido proposto lá no capítulo 3. Olha o que é dito aqui em Esther 3:9. Se bem parecer ao rei, decretes que sejam mortos nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata que entrem para os tesouros do rei. Lembrando aqui que um talento pesava em média de 27 a 37 quilos. E Wright vai fazer um cálculo que se a gente pesar um talento de média de 34 quilos, o montante aqui teria sido de cerca de 340 toneladas de prata. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de recurso. E isso era o plano de Amã naquela época. E a autora da lição vai falar o seguinte: se a comunidade judaica tivesse sido vendida à escravidão, o rei teria perdido seus serviços, ou seja, sofreriam considerável perda. Por quê? Porque a comunidade não atrapalhava, a comunidade judaica não atrapalhava o reino, mas sim ajudava. Olha o que é dito aqui no versículo: mesmo que o adversário não poderia ressarcir o prejuízo do rei, aqui no versículo 4. Jimmy Swaggart vai falar que no último caso, se todos os judeus tivessem sido feitos escravos, as entradas do rei, o que seria isso? As explorações, o desbravamento teriam sido prejudicadas sem compensação alguma. Ou seja, o rei teria um prejuízo se essa proposta de Amã tivesse sido concluída, o que não foi concluída. O que a autora da lição ainda vai lembrar que a morte dos judeus seria uma perda muito maior do que se eles tivessem apenas se tornado escravos. Mas lembrando que a gente não está a favor aqui da escravidão do povo judeu. A gente só está analisando as situações. O que seria melhor em tese? A morte dos judeus ou a escravização deles? Tanto para os judeus quanto para aquele povo ali da Pérsia seria a preservação daqueles judeus como escravos. Então vamos para a parte 2 dessa lição, que é Amã desmascarado. Olha o que é dito aqui no 2.1. O adversário inimigo, Esther 7:5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E agora o rei escuta a petição de Esther a favor da sua vida e a favor da vida do seu povo, e o rei fica furioso. Ele fica também curioso, mas não no sentido bom. Aqui ele está querendo descobrir quem é esse que está planejando todo aquele atentado contra a sua rainha, contra a sua amada. E ele faz aquela pergunta: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Esther não faz nenhuma referência a Amã, mas o rei sabe ali que aquele é um adversário e que está planejando uma conspiração. Halley vai dizer que esse decreto contra o povo judeu aconteceu no 12º ano do rei. Isso é descrito lá em Esther capítulo 3, versículo 7. Agora, nesses versículos do capítulo 7, nós temos a acusação de Amã. Nesse momento, o rei furioso sai do seu banquete e vai em direção ao jardim do palácio. Então vamos aqui para o ponto 2.2, que diz o seguinte: o adversário ficou aturdido. Veja o que acontece em Esther 7:6. Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Olha o que acontece. Agora, Esther coloca Amã diante do rei como traidor não só do povo judeu, mas também do próprio rei. Ela coloca Amã na lista de inimigos. E naquele momento ela fala: o adversário é aquele mau Amã sentado ali. E naquele momento Amã se sente perturbado. Por que ela coloca Amã como inimigo? Porque Amã estava usando o poder e a influência que ele tinha no reino e com o rei, a sua proximidade no rei, para ter êxito, sucesso pessoal às custas do rei. Então ele envolve o rei nas suas tramas para adquirir sucesso. E até aquele momento ele estava conseguindo. Então veja o que acontece aqui. As palavras de Esther ao rei tinham aberto os olhos dele também, porque ele não conhecia a nacionalidade de Esther. E agora ele sabe que ela é judia. Então, naquele momento ele também sabe que toda aquela articulação iria prejudicar o próprio reino, porque ia prejudicar a rainha. Então ele sai totalmente nervoso daquele banquete, ele se sente tanto humilhado como totalmente furioso com aquela bomba, daquela informação que ele recebe naquele momento. Então, como as próprias autoras da revista vão falar, que ele provavelmente chama um guarda para tirar Amã daquele ambiente, pois assim funcionava o autoritarismo, a autoridade, a lei funcionava assim naquela época, e Amã se sentiu totalmente perturbado
por estar passando por aquela ocasião. E agora nós vamos para o ponto 2.3, que fala o seguinte: tentativa de salvar a vida. Olha o que é dito aqui em Ester 7:7. O rei, no seu favor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E aqui o rei saiu furioso para tentar amenizar a sua ira. E Amã, vendo que aquela seria a sua última oportunidade, a última chance, o último fio de esperança para salvar a sua vida, ele vai rogar a Ester. É interessante que ele vai rogar a uma pessoa que o próprio decreto dele estava ameaçando a vida, que era um membro da nação judaica. Sobre esse decreto de Amã, que ele aconteceu somente porque Mordecai recusou a adorar Amã, não se prostrou diante de Amã, não reconheceu a adoração a ele, e somente por isso Amã atentou contra toda a raça judia, toda a nação judaica, e decidiu exterminar aquela nação por conta de Mordecai. E olha o que acontece, Amã já sabia, tinha toda uma trama envolvendo, tinha todo um contexto. A nação judaica era considerada um povo inimigo dos seus patrícios, porque eles tinham costumes, hábitos, crenças diferentes das crenças deles. Então, ele aproveitou uma oportunidade para tentar destruir o povo de Deus, e o que não acontece. E agora ele está diante de Ester, uma mulher judia, rogando pela sua vida. Isso mostra como o mundo dá voltas e como as coisas podem mudar e como Deus resolve as situações diante do seu povo. Mas o que é interessante é que Ester naquele momento já sabia que o mal do rei já estava determinado contra Amã. E agora, queridos, vamos para o ponto 3, que vai falar sobre Amã é enforcado. Olha o que é dito aqui no 3.1, pedido por sua vida, Ester 7:8. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Qual seria a atitude certa naquele momento? Amã ter saído do harém e ter seguido o rei naquele palácio. Mas ele não toma essa atitude. Ele fica e ele ainda vai até o assento em que Ester estava reclinada, e quando o rei volta, ele se depara com aquela cena e fica totalmente irado. O que acontece aqui é que Amã vai interceder pela sua vida diante da rainha Ester, mas aquela atitude não foi interpretada de uma boa forma. Aquilo era considerado absolutamente inapropriado para aquela época. Até mesmo se Amã só tivesse se prostrado diante de Ester, sem ter nem encostado em Ester, mesmo assim essa atitude teria sido levantada como suspeita. Então, quando o rei volta e vê Amã perto de Ester naquela ocasião, ele imagina a pior das situações. Ele encontra Ester e Amã reclinados sobre o divã ou sofá. O que é esse sofá ou divã? Era um encosto sem braços, onde eram utilizados ali nos banquetes daquela época e naquela região. E o que acontece é que o rei já volta tão irado, tão enfurecido com Amã e encontra eles naquela situação. O rei pensa: Amã quer forçar a rainha a fazer alguma coisa. Então ele manda cobrir o rosto de Amã. O rosto de Amã foi coberto, o que significa que ele estava sendo condenado naquela situação. Isso tanto Jim Swagger quanto o próprio Wright vai falar. Wright vai falar que esse ato é simplesmente a ordem para a execução de alguém. Então Amã naquele momento já estava condenado pela fúria do rei, por aquele momento, e também pela trama que ele já havia construído antes. Agora vamos para o 2.3 dessa revista, que é denunciado pelo eunuco. Olha o que é dito aqui em Ester 7:9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. E aqui Arbona revela sua opinião acerca de Amã. É interessante que ele era um eunuco, ou seja, um mordomo do rei. E esse mesmo Arbona serviu naquele grande banquete, onde o rei quis introduzir Vasti ao ambiente para mostrar, para ostentar aquela mulher que era linda diante dos príncipes. Aquele banquete que era todo preparado apenas para ostentação e para apresentar o poder. E aquele Arbona agora aparece aqui. E olha o que o autor da lição vai falar: quando chama a atenção para a forca preparada para a execução do homem responsável por ter salvado
a vida do rei. E aqui o rei entende essa situação implícita, ou seja, o feitiço se torna contra o feiticeiro. Amã tinha preparado veneno, mas agora ele ia provar do próprio veneno, como diria aquele outro ditado popular. A forca que ele preparou para o seu inimigo, agora ele seria pendurado nela. Olha o que acontece. Harbona sugeriu não somente o meio de execução imediata de Amã, mas confirmou a justiça dessa decisão ao ressaltar que Amã tivera a intenção de enforcar Mordecai, e Mordecai tinha salvado a vida do rei. Então todo esse contexto levou para aquela ocasião. É interessante que Amã tinha levantado essa forca na sua própria casa, e ela era muito grande. Essa forca tinha cerca de 22 metros de altura até ali 23 metros, quase 23 metros. E ele coloca ela na sua própria propriedade, que a gente observa que certamente era uma grande propriedade. Então agora vamos para o ponto 3.3 dessa lição, que é enforcamento. Olha o que é dito aqui no capítulo 7, versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. É interessante que o rei descobre que Amã tinha feito dele um nécio, um bobo, e ele planeja a pior execução possível naquele momento. E ele entende que aquela oportunidade da forca era o momento ideal. Amã tinha preparado tanto a morte da sua rainha, da rainha do rei Assuero, tanto quanto planejado a morte daquele quem havia salvado o rei Assuero, que era Mordecai. Então o rei se enche de furor e encontra aquela situação para findar toda aquela trama. A própria autora da lição vai falar que esse, quem sabe, é um dos momentos mais marcantes do livro de Ester. E lembrando, embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Ester nenhuma vez, isso, de acordo com Halley, é provavelmente porque são registros persas, ou seja, foram escritos ali, e a gente observa que a mão de Deus mesmo assim está em todo momento diante do seu povo, diante de Mordecai e diante de Ester, e assim nós findamos essa aula de hoje. Olha o que é dito aqui na aplicação pessoal. E antes de eu ler, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também se inscrever nesse canal. Assim você vai ajudar a levar esse conteúdo para outras pessoas que não conhecem esse material. Olha o que é dito aqui na aplicação pessoal. Amã jamais poderia suspeitar que aquele banquete para o qual havia sido convidado pela rainha Ester fosse trazer à tona todo o plano maligno que ele arquitetara contra os judeus. Ele foi enforcado na mesma forca que preparava para o judeu Mordecai, deixando clara a providência de Deus e a lei da semeadura. E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua casa e sua família. Amém.